Olá, meus amados irmãos em Cristo. Então vamos continuar os nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, sempre pedindo a presença do Espírito Santo aqui conosco, a presença de Nossa Senhora, nossa Mãe, Rainha, pedindo para que ela venha interceder por nós, pela nossa vida, para que realmente sejamos sempre entregues à mão dela, para que seja feita somente a vontade dela e a de seu Filho sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e dai-nos sempre a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também. De todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros e guiai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor ao Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Vamos continuar os nossos estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Hoje a gente vai continuar a partir do verso 27. E ele inicia assim: Jesus, filho de Maria. Visto que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor no céu é ainda tão filho de Maria como foi na terra. Conservou, portanto, a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos, para com Maria, a melhor das mães. Grife aí no seu tratado e, se possível, escreva no seu caderno: é certo que nosso Senhor no céu é ainda tão filho de Maria como foi na terra. E o texto ele continua: conservou, portanto, a submissão, nosso Senhor Jesus Cristo conservou no céu a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos para com Maria, que é a melhor de todas as mães. Então Jesus Cristo, sendo Deus, ele conserva no céu a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos para com Maria, que é a melhor de todas as mães. Cuidemos, porém, de não ver nesta dependência rebaixamento algum de Jesus ou alguma imperfeição. Maria, estando infinitamente abaixo do seu Filho, que é Deus, não lhe impõe como uma mãe da terra o faz a seu filho, que lhe é inferior. Então nós que somos mães aqui na terra, a gente se impõe a nossos filhos, né? Nós damos muitas vezes ordem com bastante autoridade aos nossos filhos, que mesmo eles não querendo cumprir pela nossa autoridade, pela nossa imposição de mãe, eles vão lá e nos obedecem. E aqui diz assim: cuidemos para não ver nessa dependência de Jesus um rebaixamento ou uma imperfeição, porque Maria está infinitamente abaixo do seu Filho, que é Deus, e ela não se impõe como uma mãe da terra o faz a seu filho,
que lhe é inferior. Nossos filhos aqui na terra são inferiores a nós, mas Maria lá no céu, sendo mãe, mesmo assim, ela é inferior ao seu filho. Continuemos, e aí essa próxima frase eu marquei aqui no meu tratado e você marca aí no seu. Maria está toda transformada em Deus pela graça e pela glória. Lembra do nosso encontro? Salmo 83:12, é dele a graça, é dele a glória. Gente, o mais interessante é que quando eu preparei esse encontro, eu ainda não tinha chegado nessa parte aqui do tratado, que desde ontem a gente vem falando, né? Relembrando desse Salmo 83, que é dele a graça, é dele a glória. Vemos a questão da mãe rainha. Então, como o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo, né? O Espírito Santo colocou naquele dia, né? Para aquele dia, no meu coração, que eu deveria falar. E assim, tudo que ele me revelou, né, naquele primeiro encontro, que eu deveria ter dito ali, é muita coisa, praticamente tudo que a gente vem vendo nesses primeiros dias de estudo do nosso tratado. Inclusive este Salmo 83, versículo 12, que diz que é dele a graça, é dele a glória, e nós vimos lá naquele dia, se é dele, somente dele, ele pode dar a quem ele quiser, e ele deu a sua mãe, né? Então eu marquei aqui, Maria está toda transformada em Deus, pela graça e pela glória, que transformam nele todos os santos. Por isso, ela, Maria, não pede, não quer, não faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Aí eu lembro que a gente também marcou, lá, acho que foi no nosso estudo de ontem, que Deus é Deus e sua vontade não muda, né? Que a vontade de Deus é para sempre e a sua vontade não muda. E é isso que está dizendo aqui nessa parte do tratado. Por isso não pede, não quer, não faz nada que não seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando, pois, se lê nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura e outros santos, que no céu e na terra tudo está sujeito a Maria, até o próprio Deus deve apenas entender-se. Quer dizer o quê? Que quando esses santos falam que tudo no céu e na terra está sujeito a Maria, somente Deus entende isso, né? Porque foi ele que deu a ela a graça, deu a ela a glória, né? Deu a ela toda essa autoridade. Então só ele pode entender, né, essa vontade soberana dele. Que a autoridade que Deus lhe quis conceder é tão grande que parece igualar ao poder divino. E que as suas orações e súplicas são tão poderosas junto de Deus que equivalem sempre a ordens junto de sua majestade. Nossa Senhora tem um poder tão grande junto de Deus e junto de seu Filho, mas ao mesmo tempo as orações dela são orações tão poderosas e sempre tão humildes, são súplicas tão perfeitas, né, que se equivale sempre a ordens junto de sua majestade. E aqui eu até botei um coraçãozinho desenhado. Ele não resiste nunca, né? Jesus Cristo, sendo Deus, não resiste nunca à oração dileta de sua mãe. Ele não resiste nunca à oração de sua dileta mãe, porque a oração dela é sempre humilde e conforme a sua vontade. Era aí que eu queria chegar, né? Que a oração de Nossa Senhora nunca é rejeitada diante do seu Filho Jesus, porque sempre é conforme a vontade de Deus e é sempre uma oração muito humilde e conforme a sua vontade. Aí nós lemos aqui, Moisés deteve
tão poderosamente a cólera de Deus contra os israelitas, pela força de sua oração, que este Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, não lhe podendo resistir, pediu-lhe que o deixasse encolerizar-se e castigar aquele povo rebelde. Como lemos lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 10. Aí, para nos relembrar, eu vou ler rapidinho essa passagem aqui de Êxodo, capítulo 32, versículo 10, que diz assim. Êxodo 32, eu vou começar aqui do capítulo 7. O Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tirastes do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que eu lhe prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios dizendo: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Então eles fizeram um bezerro de ouro, né? E prostravam-se e faziam sacrifícios diante deste bezerro, porque Moisés tinha subido ao monte para receber as tábuas da lei. Moisés não voltava e o povo queria Deus, e o povo queria uma resposta, queria oferecer sacrifícios a alguém, então foram lá e fizeram o bezerro de ouro, né? E Deus continua dizendo que esse povo tem a cabeça dura. Deixa, pois, que se acenda a minha cólera contra eles, e eu os reduzirei a nada. Mas de ti, ele falou a Moisés, mas de ti eu farei uma grande nação. Aí Moisés tentou acalmar a ira de Deus, né? E Moisés vai e fala para Deus: por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo, que o Senhor tirou do Egito com o vosso poder e a vossa mão poderosa? Lembrai-vos de Abraão, de Isaque, de Israel, vossos servos, os quais juraste por vós mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e de dar aos seus descendentes essa terra que falastes como uma herança eterna. Essa foi a oração de Moisés junto a Deus. E aí Deus responde, e Deus se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo, né? O que diz aqui no verso 14 é isso, concluindo. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Deus estava assim muito irado, né? Ele queria acabar com tudo naquela hora, porque ele é um Deus ciumento, né? Ele é um Deus que ama o seu povo, que fez tudo, que tirou o povo do Egito e fez esse povo atravessar o deserto. E aí, quando ele está preparando Moisés para dar as tábuas da lei para esse povo, né? Ele diz: vai, desce, porque o povo é cabeça dura, eu vou acabar agora com todo mundo. E aí Moisés lembra ao Senhor, né? Ele faz essa oração ao Senhor. E o Senhor, ele volta atrás e ele decide que não vai acabar ali, então, com esse povo. E é isso que São Luís Maria Grignon de Montfort, ele vem lembrar aqui. Que Moisés deteve tão poderosamente a cólera de Deus contra os israelitas pela força de sua oração, que este Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, misericordioso Deus, não lhe podendo resistir, pediu-lhe que o deixasse encolerizar-se e castigar aquele povo rebelde. Aí a gente continua aqui meditando a respeito de Nossa Senhora. O que então não devemos pensar, com muito mais razão, da humilde oração de Maria, mais poderosa junto a Deus? Lembra que nós falamos que Deus encontrou nela a plenitude da graça, né? Que mandou o seu arcanjo, né? São Gabriel, visitar esta pequena e humilde criatura, visitar ela e dizer que ela encontrou graça diante de Deus. E esse arcanjo a saúda como uma poderosa rainha, né? Ave gratia plena, Dominus tecum, ave plena da graça de Deus, alegra-te plena da graça de Deus, que tu encontrastes graça diante, né, do Deus Todo-Poderoso. E aí nós continuamos aqui, mais poderosa junto de Deus, as orações de Maria, a humilde oração de Maria é mais poderosa junto de Deus
que as preces e as intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. Então, se Moisés foi capaz de aplacar a ira de Deus junto àquele povo rebelde, imagina como não é a oração de Nossa Senhora tão mais poderosa. Porque eu imagino que este povo hoje em dia está muito mais rebelde do que aquele povo que caminhava lá no deserto. Verso 28. No céu, Maria impera aos anjos e aos bem-aventurados. Grifa aí no seu tratado, bem bonito, e já escreve essa frase aí no seu bloco de notas. No céu, Maria impera aos anjos e aos bem-aventurados. Como recompensa da sua profunda humildade, deu-lhe Deus o poder e o encargo de encher de santos os tronos deixados vazios pela orgulhosa queda dos anjos apóstatas. Olha só. No céu, Maria impera aos anjos e aos bem-aventurados, aos santos, aos anjos e santos. Como recompensa da sua profunda humildade, como lemos em Lucas, capítulo 1, versículo 48. Aqui, quando ele fala de Lucas, capítulo 1, versículo 48, é quando Maria, ela canta o Magnífica. Minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Então, esta é a oração aqui que Lucas fala no capítulo 1, versículo 48, né? E aí a gente leu do 46 até o 55, que é toda a oração do Magnífica. É vontade do Altíssimo que exalta os humildes, que o céu, a terra, os infernos obedeçam, livre ou forçadamente, às ordens da humilde Maria. Mas marque bem aí no seu tratado que é vontade do Altíssimo que o céu, a terra, os infernos obedeçam, livre ou forçadamente, às ordens da humilde Maria. Tem gente que não quer obedecer, tem gente que nem quer ser filho dela. Mas pula essa parte, deixa quieto. Fez dela, né? Deus fez dela, soberana do céu e da terra. Ah, mas isso aí você tem que grifar, ir bem grandão e escrever no seu caderno. Anota aí, grifa e marca para escrever no seu caderno. Deus fez dela, soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros. Olha, outra coisa que eu falei também no nosso primeiro encontro, né? Quem é essa que avança como a aurora, brilhante como o sol, bela como a lua, terrível como um exército em ordem de batalhas? Soberana do céu e da terra, condutora dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros, dispensadora de suas graças, obreira das suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, medianeira dos homens, vencedora dos inimigos de Deus e fiel companheira de suas grandezas e seus triunfos. E para a gente encerrar hoje o verso 29. Deus Pai quer formar filhos por Maria. Copia essa frase, bem grandona. Deus Pai quer formar filhos por Maria. Porque essa frase, Deus Pai quer formar filhos por Maria, é o que a gente vai meditar no nosso encontro de amanhã. Então, já deixa bem grandona para amanhã, quando a gente for meditar, a gente lembrar bem dessa frase.
Deus Pai quer formar filhos por Maria, até a consumação do mundo. E diz estas palavras, que a gente vê lá no livro de Eclesiástico 24:13. Habita em Jacó, que isto quer dizer, faze a tua morada e a tua habitação entre os meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não entre os filhos do demônio e os réprobos, figurados por Esaú. Sabe quem são os réprobos? Réprobos são os condenados por Deus, os amaldiçoados, aqueles que não querem Deus por pai, Maria por mãe. Estes são os réprobos. E como nós queremos ser, ele divide em duas partes, né? Entre os filhos e predestinados de Deus ou os filhos do demônio, os réprobos. E nós temos que escolher um lado. Sim, sim, não, não. Os mornos eu vomitarei da minha boca, assim diz o nosso Senhor, nosso Deus, lá no livro do Apocalipse. Ou é sim, sim, ou é não, não. Filhos e predestinados, ou são filhos e predestinados, filhos de Deus, e para ser filhos de Deus, tem que ser filhos de Maria, ou filhos do demônio, que são os réprobos, os amaldiçoados. Eu já escolhi o meu lado. Eu quero ser filha de Deus. E para me ser filha de Deus, eu tenho que ser filha e descendente da mulher. Porque também lá em Apocalipse diz, que também foi dito no nosso primeiro encontro, que os filhos da mulher são aqueles que guardam a palavra de Deus e seguem seus ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E amanhã a gente continua os nossos estudos a partir do verso 30. Tchau, tchau.